Oi, esse aqui é o segundo vídeo do 16º dia do VEDA edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é a resenha do livro Conan, o Bárbaro, livro 1, de Robert E. Howard. Com certeza muita gente conhece esse grande personagem da cultura pop, Conan, geralmente nominado como Conan, o Bárbaro, principalmente por causa daquele filme lá do Arnold Schwarzenegger, quando ele estreou, aliás, quando Arnold Schwarzenegger ainda era jovem, praticamente desconhecido. Foi o filme que deu a grande carreira para ele, impulsionou completamente o seu sucesso, a sua fama, enfim. Digamos que esse ator era a encarnação perfeita do gigante que podia ser o Conan, em termos de estrutura física principalmente. Talvez não em termos de perspicácia. Sim, aqui no livro a gente pode perceber talvez uma perspicácia maior do que a gente viu lá na telona, com certeza. Mas enfim, isso é outra história. Também muita gente pensava que a origem mesmo de Conan, esse personagem, foi estritamente apenas um filme de cinema. Mas não, na verdade muita gente pensava que sim, ele teve a origem nos quadrinhos, já que era tido também como um certo personagem da editora Marvel. A editora publicou durante muitos anos uma revista intitulada A Espada Selvagem de Conan. Então muita gente supunha que sim, ali era a origem do personagem, mas também não. A origem verdadeira de Conan é aqui, é na prosa literária, nos contos feitos pelo autor Robert E. Howard, lá nos anos de 1930. Sim, faz muito tempo que esse personagem existe, e digamos que ele caiu num certo ostracismo durante muito tempo, até ser revigorado pelas justamente revistas da Marvel lá no Espada Selvagem de Conan, e depois, futuramente, no filme de Arnold Schwarzenegger. Ok, hoje em dia, nos anos 2010 e mais algumas bolinhas, com certeza, acho que ele não é um personagem mais tão popular. Mas nos anos 70, 80, 90, com certeza ele foi bastante. Mas de qualquer forma, muita gente ainda consegue associar, mesmo que não saiba o nome, né, essa figura do guerreiro, completamente nu, a não ser por uma tanguinha e por uma espada na mão. Sim, essa é a definição de um guerreiro, de um Conan, Conan da Ciméria. E a terra, né, fictícia onde ele vive, ou de onde ele veio, para ser mais exato, né? Sendo a Ciméria justamente a terra dos selvagens, dos bárbaros, que é como é o personagem. Mas claro, Conan não é apenas um brutamonte, ele está inserido num certo subgênero do ramo da fantasia, que é justamente espada e feitiçaria. E disso, claro, resulta que a gente não tem apenas um personagem que é um brutamontes com uma espada na mão, ou seja, um típico guerreiro, mas também ele está associado com uma grande vertente da fantasia, que é a coisa da magia, do sobrenatural e da feitiçaria como uma definição do gênero espada e feitiçaria. Agora uma coisa curiosa, né? Todo mundo também conhece esse subgênero da fantasia, mas pouca gente sabe que quem criou praticamente esse tipo de subgênero foi exatamente o autor de Conan, Robert E. Howard, lá nos anos 1930. Foi ele que definiu as bases. É isso que é a espada e feitiçaria. Guerreiros lutando numa certa terra fictícia contra magia, não apenas contra os exércitos inimigos. Sempre tem que ter magia nas histórias do Conan. E, claro, aqui nesse livro aqui, volume 1, editado pela editora Pipoca e Nanquim, que aliás eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, sim, temos aqui 6 histórias, pelo menos oficiais, de Conan, e depois mais uma extra. Aliás, todas essas histórias aqui estão em ordem de lançamento, que foram todas editadas numa revista chamada Weird Tales, uma revista americana especializada em publicar histórias de fantasia, ficção científica, entre outras coisas. E é curioso saber que Robert E. Howard, sim, naquela época enviava seus contos para a editora. Logo de cara ele enviou 3 contos e foi praticamente rejeitado, ficando apenas com um que foi publicado. É o primeiro conto aqui do livro, foi editado em dezembro de 1932. Uma boa história já do Conan quando ele é um rei. E aí vai uma curiosidade sobre o personagem. Ele passa por muitas aventuras e muitas, vamos colocar entre aspas, profissões ao longo da sua carreira. Conan você pode encontrar nas histórias como um rei, como um mero ladrão, como um pirata, entre outras coisinhas mais. Sim, o Conan vai mudando de acordo com a época onde se passa a história. Na verdade, a gente pode até colocar todas as histórias numa ordem cronológica,
acontecimentos da vida do personagem, você pode perceber que assim, apenas um bárbaro que veio da Ciméria, ele começa como um ladrão e depois vai evoluindo, passando por um guerreiro, general, até virar um rei. Mas, realmente, a primeira história mesmo, ele já era o rei da Aquilônia. Agora, a melhor coisa de Conan, com certeza, é a sua personalidade. Ele é sempre um sujeito justo. Ele não é apenas o bárbaro que ele possa ser por causa de ter vindo da Ciméria e ser conhecido como um selvagem apenas. Quer dizer, ele é, né? Quando ele é confrontado com perigo, ele vira um bicho, né? E com aquela espada na mão, a força poderosa que ele tem, ele não é nenhum sobre-humano. Na verdade, é apenas um homem forte, bem musculoso, como eu disse, um típico perfil, né, físico que casou muito lá com o ator Arnold Schwarzenegger. É aquela coisa, se você imagina o Schwarzenegger novo ainda, né, todo forte, musculoso, é a figura que a gente pode ter de Conan. Com certeza, como por exemplo essa imagem aqui do Franzetta. Mas claro, Conan não era só isso também. Aliás, deixa eu pegar uma definição aqui do próprio autor, que tem aqui no comecinho, no texto introdutório deste livro. Segundo ele, né, pode parecer fantástico ligar o termo realismo a Conan, mas, em verdade, deixando de lado as aventuras sobrenaturais, ele é o personagem mais realista que já desenvolvi. É uma combinação de diversos homens que conheci e acho que é por isso que ele pareceu ter entrado totalmente maduro em minha consciência conforme eu escrevi a primeira história da série. Algum mecanismo de meu subconsciente apanhou as características dominantes de vários lutadores, condecorados, guerrilheiros, contrabandistas, valentões em campos de petróleo, jogadores e trabalhadores honestos com quem já tive contato e combinou tudo, gerando o amálgama que chamo de Conan, o Cimério. Ou seja, é um personagem, sim, muito delineado, com certeza, pelo autor. E, na verdade, a gente percebe muito isso quando a gente começa a ler todos esses contos aqui presentes nessa coletânea. Sim, Conan é um personagem muito maduro, bem trabalhado. Ele não é apenas um personagem qualquer, um personagem até genérico, justamente desse subgênero que o autor criou, que é o espada e feitiçaria. Sim, se você pega muitos outros personagens inseridos dentro desse contexto de fantasia, você percebe que todos eles são muito parecidos. Eles não têm, na verdade, uma certa personalidade própria, como Conan tem sim, que é facilmente percebido nas suas narrativas. Os outros, as cópias, os similares, são coisas muito semelhantes, na verdade são apenas um homem forte e bruto, e acabou por aí, não tem mais nada a mais entre uma entrelinha e outra. Mas claro que também uma grande característica de todos esses contos aqui presentes dentro do livro é que com certeza as histórias são dinâmicas. Nunca uma história é parecida com a outra. E uma coisa que eu experimentei muito facilmente aqui quando estava fazendo as resenhas de cada um dos contos aqui contidos. Porque sim, este livro aqui do Robert E. Howard, Conan o Bárbaro, livro 1, fez parte do projeto aqui Contos do Meio-Dia, onde todos os dias eu faço resenhas individuais dos contos contidos dentro de uma coletânea. Foi assim que eu fiz com os 7 contos aqui do Conan. E com certeza, quando eu li o primeiro, fiquei muito impressionado, achei a história bastante interessante e pontuei com uma nota bem alta. Só que na semana seguinte, quando eu li o próximo conto, eu percebi que, puxa, esse conto não tem nada a ver com o anterior, é muito diferente. Claro, tem umas bases constantes em todos os contos, mas o dinamismo da história era muito diferente da anterior. Portanto, eu me surpreendi bastante e continuei dando uma nota muito boa. E depois, na terceira semana, de novo, a surpresa. Ou seja, na verdade, assim, em todos os 6 primeiros contos, sempre foi fácil encontrar algo diferente. Sendo que, basicamente, o que era constante, a gente pode dizer que sempre o Conan ia se perceber numa situação de perigo, ele ia usar de sua força e ia escapar daquilo. Somente, num certo momento, a força bruta não seria suficiente, e aí talvez um toque de magia, seja para o lado do bem, seja para o lado do mal, teria que acontecer. Mas claro, no fundo ele acaba vencendo tudo, porque ele é um herói. Nessas histórias sempre há um final feliz. Não há uma coisa que a gente pode dizer que o herói perdeu. Embora, em alguns momentos, sim, ele também possa perder. Porque justamente ele tem a sua limitação. Ele não é um super-herói. Ele é um homem comum, apenas forte com a espada. E é um bom guerreiro, sabe lutar, sabe enfrentar um bando de inimigos sozinho, sem nenhuma outra ajuda. Mas, num certo momento, sim, a história sobrenatural vai interferir na vida dele e ele vai ter que se virar de alguma forma, sempre, claro, se assombrando com o sobrenatural.
O misticismo para ele não é algo que vem do seu povo, provavelmente. Ele tem certo receio, né? Ele fica com medo. Ele até enfrenta alguns monstros, né? Meio que sabendo que talvez possa perder, mas com certeza aquilo não é natural para ele. Assim, preciso dizer uma coisa também aqui, né? Você já deve ter inclusive reparado, né, que até agora eu não falei especificamente sobre nenhuma dessas 6 histórias ou 7 histórias aqui presentes nessa coletânea. O motivo, claro, é muito simples. Eu já até comentei, porque o livro faz parte do projeto Contos do Meio-Dia. E lá você pode encontrar a resenha individual de todas as histórias aqui presentes. Vou deixar o link aqui em cima da primeira resenha que eu fiz a respeito do primeiro conto, A Fênix na Espada, que é a história justamente que eu comentei, onde Conan já é um rei, o rei da Quilônia. Uma boa história inicial que você já percebe logo de cara como é a força do personagem. Depois, deixo outra lista também, a playlist, onde você pode encontrar todos os contos do projeto Contos do Meio-Dia aqui nesse ano de 2019. É só correr a lista que você encontra as outras 6 histórias de Conan o Bárbaro. Ou claro, né, você vai lá no campo de pesquisa e pesquisa por Conan. Aí aparece já imediatamente todas as 7 resenhas que eu já fiz sobre o personagem. Aí sempre lembrando, né? Essas resenhas que eu faço dentro do projeto Contos do Meio-Dia não é recheada de spoiler. Você pode assistir que não tem problema. Na verdade, o projeto Contos do Meio-Dia é justamente para incentivar a leitura. Por isso que eu não dou muitos detalhes a respeito da história, não dou nenhum fato importante que vai estragar completamente a experiência de ler as histórias curtas. Não mesmo, pode ver com certeza que não vai ter nada demais para prejudicar o seu divertimento. E bom, eu havia falado a respeito da editora que publica o livro Pipoca e Nanquim. É uma editora aqui brasileira especializada em histórias em quadrinhos. Claro, esse livro aqui é pura prosa, é prosa literária, não é história em quadrinhos. Mas eu comecei um projeto novo aqui no Mantal de Livros, que é justamente ler a cada mês um novo livro editado pela Pipoca e Nanquim. Eu comecei lá em janeiro com Espadas e Bruxas de Esteban Maroto, escritor espanhol. E aliás, justamente essa HQ guarda similaridades com Conan, porque ali a gente encontra 3 personagens que são exatamente isso. Bárbaros que enfrentam feitiçaria e usando apenas do seu poder e da sua espada na mão. Ali você pode perceber exatamente como, mesmo sendo de um bom escritor, Esteban Maroto, um bom ilustrador também, lá, Histórias em Quadrinhos, você pode perceber que os personagens eles não estão tão estruturados como são o Conan, que foi a sua origem, a sua fonte de inspiração. Mas enfim, depois em fevereiro, outro livro da Pipoca e Nanquim que eu também resenhei por aqui, que foi Canon, de Wallace Wood. Uma outra pegada mais de espiões. E depois, em março, eu vi um clássico também de HQ e uma adaptação de um clássico também literário, Moby Dick, do Herman Melville, aqui feito em ilustrações por Chaboté. E agora, próxima semana, vou fazer essa resenha aqui do 4º livro publicado pela Pipoca e Nanquim, Beasts of Burden, Rituais Animal, escrito por Evan Dorkin e ilustrado por Jill Thompson. Aqui no caso é uma história fabular de cães, gatos, detetives fazendo investigações, também parece ser muito interessante. A resenha sai semana que vem, lá pelo meio dela, provavelmente. E claro, eu já aproveito para fazer um jabá aqui também, né? Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo um link justamente da Amazon para você poder adquirir tanto o Conan, no volume 1, quanto aquele outro que eu mostrei agora, o Beasts of Burden. Lembrando, né, se você faz a compra através desses links, você acaba ajudando a matar os livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Aliás, você pode comprar até mais outro livro do Conan, que é exatamente esse daqui, é o volume 2, o livro 2, para ser mais exato, né? Que eu também vou colocar no projeto Contos do Meio-Dia, fazer resenhas individuais de cada um dos contos daqui a pouquinho, acho que daqui no finalzinho de maio, provavelmente. Assim que terminar um outro livro que está no projeto sempre às quartas-feiras, que não é esse daqui, o outro aqui, esse daqui, Decameron, de Giovanni Boccaccio. Sim, todas as quartas-feiras eu estou fazendo uma resenha aqui das novelas, ou contos, como você preferir, dessas histórias lá dos anos 1300 e alguma coisa. Enfim, depois que acabar Decameron, entra o livro 2 de Conan o Bárbaro. Mas, voltando ao livro 1, aqui, com certeza, o que mais falta dizer é que sim, eu já até falei, né? Gostei de todas as histórias. Foi difícil achar uma que não fosse muito interessante, justamente porque elas são diferentes umas das outras. Somente a última, que é o sétimo conto aqui presente,
tem aquele problema que eu comentei lá no comecinho. O autor ele enviava seus textos para as editoras para serem publicados naquelas revistas de fantasia. Alguns textos eram rejeitados. Justamente, o 7º conto que temos aqui foi um dos contos que não foi aprovado por nenhuma editora. Ou seja, é um texto que não funcionou para quem faz seleção literária. E sempre vale lembrar, né? Muitas vezes, quando um texto é rejeitado por editores, ele no fundo, tem seus probleminhas e realmente talvez não valha a pena ser publicado. De qualquer forma, esse conto foi publicado depois que Robert E. Howard faleceu, muitos anos depois, para falar a verdade. E por isso que o texto não é exatamente muito interessante. Ele não tem justamente as grandes características que a gente encontra nos 6 primeiros contos aqui dessa coletânea. De serem histórias bem lapidadas, com o personagem bem maturado. Justamente ali, a gente não percebe que Conan é o Conan que a gente acabou de ver nos 6 contos anteriores. Mas é realmente muito fácil de perceber isso. Portanto, foi o único conto que eu achei mais ou menos. Mas os outros eu pontuei como 5 ou 4,5 asteriscos. Recomendo muito que vocês leiam as histórias de Conan. Com certeza vocês vão gostar. Se vocês gostam de histórias de aventura, de bastante ação e também com elementos fantásticos, ali pendendo para o sobrenatural, com certeza, criaturas grotescas, aventuras épicas, sim, vocês encontram aqui nas histórias de Conan, nesses 3 contos, ou mesmo nos 7 contos aqui presentes. Não precisa ser só os 6 melhores, no último também tem os mesmos elementos. Enfim, só falta atribuir uma nota para Conan o Bárbaro, volume 1, que é exatamente 5 asteriscos. Por enquanto, é o melhor livro de contos que eu li aqui em 2019. Vai ser difícil ser batido por um outro autor, com certeza. Justamente porque as histórias elas estão muito bem escritas. Isso que é importante, né? E principalmente uma coletânea, né? Sempre tem aquele problema que eu cometo bastante, né? Muitas vezes você gosta de 1, 2, 3, 4 histórias, e as outras você acha meia boca, algumas terríveis. No caso aqui, todas foram muito boas. Claro, para esse leitor que fala com vocês, né, que gosta bastante desse gênero. Mas com certeza, por enquanto, está difícil de bater esse livro, por isso que eu recomendo bastante a leitura dele. Enfim, é isso que eu tinha para dizer a respeito de Conan o Bárbaro, livro 1 de Robert E. Howard, aqui nessa resenha. E agora é só esperar a próxima, que vai acontecer provavelmente daqui a 2 semanas. Até lá o Veda já deve ter acabado, mas não tem problema. Sempre tem bastante resenha aqui no Mantados de Livros. E enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse ano de 2019 no canal. E tchau!